Na sua estante, audiolivros em português. Livro Nem Te Conto, autora Emily Henry. Capítulo 23. Quarta-feira, 24 de julho. 24 dias para a maratona de leitura. A não ser pela absoluta falta de resposta sobre o envio do meu currículo para a biblioteca de Ocean City, estou vivendo uma onda incomum de boa sorte. No domingo, Maio surpreendeu a mim e a uma Júlia muito menos empolgada com a ideia, com um passeio até uma cidadezinha chamada North Bear Shores, para irmos a um evento em uma livraria com a presença de uma escritora cujos romances Sede me apresentou anos atrás. Depois dos autógrafos, a dona da livraria e a esposa, professora de geologia, acabaram se apaixonando por Miles, obviamente, e fazendo uma doação para a maratona de leitura. Na segunda-feira, dois autores de livros infantis concordaram em mandar vídeos como prêmios para a maratona de leitura, enquanto um terceiro se ofereceu para fazer uma live com as crianças. Na terça, o campeonato mensal de Fortnite começou com o nosso maior movimento até aqui. E hoje, quando Mai apareceu diante do balcão para pegar os livros que queria, finalmente consegui convencê-la a participar do clube de leitura juvenil da próxima semana. Minha mãe grita de empolgação quando conto isso a ela no nosso telefonema, enquanto caminho de volta para casa. Ou então ela deixou algum halter cair em cima dos dedos dos pés. Que maravilha, meu amor, diz minha mãe. Eu sei que essa menina tem sido difícil de dobrar. Ela é só muito tímida, mas os outros membros do clube são uns amores, comento. E dois deles estudam em casa, por isso a Maia não deve conhecer o que pode ser bom. Uma página em branco. Meu Deus, uma vez quando você estava passando por um período difícil em uma escola nova, eu lembro de te perguntar se você queria estudar em casa. Conta minha mãe. Dou uma risadinha debochada. E quando você teria tempo para me ensinar em casa? Eu não teria, concorda ela. Mas você estava tão infeliz na escola que eu não sabia o que fazer. Eu só queria tirar você daquele desespero. Você lembra o que me disse? Você disse que ia sentir muita falta dos professores. Ela solta uma risada ofegante que acaba se transformando em um gemido de esforço, seguido pelo som de pesos caindo no chão. Você era tímida, mas corajosa. Pode falar, eu era uma nerdzinha. Na época, as pessoas diziam que você era um prazer de ter na sala de aula, aponta minha mãe. Meu telefone vibra e eu paro embaixo de uma marquise. Espera um instante. Peço e projeto a tela para conseguir ler o que está ali. Que? Tá tudo bem? Pergunta minha mãe. Sim, digo um pouco animada demais. Está tudo ótimo, a não ser pelo fato de que meu pai está tentando me ligar. E não estamos 2 semanas depois de uma data importante, que é quando normalmente tenho notícias dele. Mando uma mensagem para ele. Desculpa, tô em uma ligação. Meu pai responde na hora, o que é uma raridade. Me liga quando puder, tenho uma novidade divertida para contar. A ansiedade aperta meu peito. Novidade divertida. No dialeto Jason Roberts, geralmente quer dizer: Oi, estou namorando uma mulher de 26 anos. Não por muito tempo. Ou então, fiz amizade com um cara que tem um catamarã. Por isso vou sair do país por um tempo. Mando um cartão postal quando estiverem em terra firme. Ele não vai mandar. Daphne? Chama minha mãe. Tá tudo bem. Ela e meu pai não são inimigos mortais nem nada do tipo. Mas minha mãe parou de ter contato com ele no instante em que eu completei 18 anos. E, por mais que ela seja ótima em mostrar empatia, em rir das merdas da vida, sempre se esforçou muito para não falar mal do meu pai. É pelo meu bem, eu sei, mas às vezes eu só queria que ela parasse de ser a supermãe e simplesmente concordasse comigo que ele é péssimo. Quase nunca falamos sobre ele. Bom, escuta, diz ela. Estou feliz por você, orgulhosa e te amo muito. E agora você tem que desligar? Completo por ela. Sim, vou à praia amanhã com os amigos. Mas a gente se fala na semana que vem? Combinado. Te amo. Te amo mais. Diz ela e desliga antes que eu possa responder. Quando passo pelo chalé de conto de fadas verde caramelo, as hipomeias que se espalham ao longo da cerca estão em plena floração. E passarinhos cantam em seus galhos como mais um bom presságio. Em um impulso procuro o anúncio de venda da casa na internet. O preço baixou $50.000 recentemente, mas ainda está muito além do meu orçamento da vida real. Mesmo assim, é gostoso sonhar acordada. Eu me imagino em um lugar como esse, oferecendo jantares e assistindo a filmes de ação, comprando chai no café subindo a rua e enchendo vasos com lavanda recém-colhida, tomando vinho no pátio dos fundos com os amigos durante a temporada dos vagalumes. Quase consigo ver tudo isso. Quase consigo ver uma vida aqui. Algum grande plano para seu aniversário? Harvey pergunta a Ashley quando nos acomodamos ao redor da mesa de pôquer várias horas mais tarde. É seu aniversário? É minha vez de perguntar. Quando? Ela solta um gemido. Sem ser neste sábado, o outro.
43 anos. E não tenho nenhum grande plano. Por acaso, vai cair no fim de semana em que Mulder e eu voltamos da visita à minha mãe em Sedona. E por isso ele vai estar com o pai. E eu vou ficar em casa deixando meu cérebro apodrecer enquanto vejo algum reality show na TV. Por que você vai ficar em casa? Digo. Nós devíamos fazer alguma coisa. Você não vai vencer essa batalha, declara Lenore ao redor do seu charuto. Sempre detestei o meu aniversário, explica Ashley. É só mais um lembrete de que eu quase não progredi. Estou exatamente no mesmo ponto em que estava nessa época no ano passado. Olhando para as mesmas 4 paredes, na mesma casa, na mesma cidade, só que agora sem marido. Ah, meu bem, isso não é verdade de jeito nenhum. Barbie rebate com carinho. Você saiu de um relacionamento estagnado. Começou a fazer terapia, ajudou o Mulder a atravessar um ano difícil e agora trouxe a Daphne para o nosso grupinho. Além disso, o aniversário não é dia de celebrar progressos, insisto. É dia de celebrar a existência. Nós temos que fazer alguma coisa. Os papéis não estão um pouco invertidos aqui? Ela arqueia a sobrancelha. Eu sou a pessoa divertida que toma a frente das coisas. É verdade, concordo. Só que, se você não pode ser sua própria Ashley, alguém precisa fazer isso. Não quero sair. Ela faz biquinho. Então não vamos sair cedo. E se eu for pra sua casa e a gente pintar? Ela franze o rosto. A expressão muito semelhante ao desprezo. Tipo aquelas paisagens do Bob Ross? Tipo as paredes, explico. Na sua casa. Você disse que o Duque nunca quis fazer isso, né? E que você está cansada de olhar para as mesmas 4 paredes. Então escolhe uma cor e eu vou lá te ajudar a pintar. Sou péssima com pintura, diz ela. Perco a paciência e estrago tudo nos cantinhos. Ah, então você está com sorte, porque eu arraso nos cantinhos, declaro. Ashley dá uma risadinha sarcástica. É a sua cara. Não me sinto ofendida com isso, retruco. Ela pensa por um instante. Tudo bem. Então você cuida de todas as partes difíceis e eu sirvo o vinho. Enquanto a gente assiste as donas de casa virarem drinks e gritarem assuma uma pra outra? Claro, concordo. Mais alguém quer ir? Lenore solta uma gargalhada. Eu passo, mas divirtam-se, meninas. Harvey e Barb assentem, concordando. Combinado, Vincent, diz Ashley depois de pensar mais um pouco. No sábado, depois do próximo. Vou escolher uma cor. Use o seu macacão velho. Não tenho, falo. Bom, você tem uma semana para conseguir. Conheço uma loja ótima de artigos de fazendeiros, comenta Barbie prestativa. Agora podemos, por favor, passar para as cartas? Diz Harvey. Sinto que estou com sorte esta noite. E ele está mesmo com sorte essa noite. Ganha 6 rodadas. Eu ganho o jogo. Nossa saída no domingo é cancelada por causa da chuva. Miles não conta que iríamos fazer. Só diz que exige um tempo bom. Você acha que consegue faltar no trabalho na quinta-feira? Me pergunta ele enquanto preparamos meu chá e o café dele na cozinha. No geral, detesta faltar, mas com Ashley fora a semana toda, o trabalho anda meio tedioso. E não tem muita coisa na agenda da biblioteca na quinta. Por isso concordo. Ainda assim, acordo às 7, mesmo sem despertador, e decido começar o dia devagar, lendo e tomando chá gelado em uma mesa na calçada do Fica. É um impulso, peço matcha e gosto mais do que esperava. Mas decido tomar também o de sempre antes de voltar para casa. O barista cheio de piercings ergue a cabeça e fala simpático. Voltou? Pois é. Outro matcha? Pergunta ele. Ou chai gelado? Chai, por favor. Peço. E também um latte gelado com mel e um latte gelado de avelã. Dia longo? Ele brinca. É para os meus colegas de apartamento. Explico. Entendi. O barista escreve meu nome nos 3 copos sem precisar perguntar qual é. Chego a ficar constrangida com o orgulho que sinto por ter me tornado uma frequentadora conhecida de um lugar novo, sozinha. Quanto eu te devo? Pergunto quando ele me traz as bebidas. Hoje é por conta da casa, fala o rapaz. O quê? Tem certeza? Ele olha ao redor, então se inclina na minha direção. O meu gerente não está aqui hoje. Não tem ninguém na fila que vai exigir bebidas grátis também. E você dá gorjetas boas. Portanto, sim, tenho certeza. Nossa, obrigada. Enfio no pote de gorjetas a nota de $10 que tenho na mão. Parte dos meus ganhos no último jogo de pôquer. Jonah, diz ele sem que eu tenha perguntado. Obrigada, Jonah. Ele abre um sorriso radiante. Um ótimo dia para você, Daphne. No caminho de volta para casa, meu pai tenta me ligar e eu acabo desligando sem querer. Esqueci de retornar a chamada dele na semana passada, o que não é muito meu feitio, mas também não é do feitio do meu pai me ligar. A esta altura, nossa relação se resume em mensagens casuais a cada 2 ou 3 meses. No semáforo, digito para ele. Desculpa, posso te ligar daqui a pouco? Sou péssima em fazer 2 coisas ao mesmo tempo, mesmo quando as tarefas envolvidas não exigem muito. Por exemplo, A. Conversar superficialidades com meu pai distante. E B.
Caminhar entre turistas carregando sanduíches de sorvete em todas as direções. Não precisa, responde meu pai. Só queria confirmar o endereço que a sua mãe me deu. Então ele vai me mandar alguma coisa pelo correio. Bem agora que eu finalmente comecei a me livrar da tralha do casamento. Se esse pacote surpresa for semelhante aos outros poucos que meu pai já me mandou, posso esperar algumas variedades intrigantes de vitaminas que garantem curas milagrosas, óleos essenciais e chicletes de maconha que eu não pedi. E tenho minhas dúvidas se poderiam ser enviados pelo correio. Ele às vezes também acrescenta alguma coisa vagamente nostálgica, mas sempre equivocada, como um gorro de lã que encontrou no sótão e que estava convencido de que tinha sido meu quando eu era criança. Naquele caso, eu não reconheci de jeito nenhum o gorro, e a única explicação lógica para a existência dele era ter pertencido a quem quer que fosse o proprietário da casa antes do meu pai. E como ele só conseguiu comprar a casa porque o lugar tinha sido cenário de um crime violento, pode acreditar que o destino do gorro foi o lixo. Assim que ele chegou. Mas acendi brevemente o rolinho de sálvia que ele me mandou junto ao redor da lata de lixo, antes de jogá-lo lá dentro também por cima do gorro. Acho que chegamos ao nível de emissão zero de carbono naquele presente em particular. Já dentro do prédio, checo o celular mais uma vez. O endereço que meu pai mandou para confirmação é do apartamento de Miles. Ainda assim, ligo para ele enquanto subo as escadas, determinada a desencorajá-lo a me mandar qualquer coisa. O celular toca e toca. Tento mais uma vez. Uma mensagem me pede para deixar um recado na caixa postal quando estou chegando à porta do apartamento. Depois de ouvir o bip, digo: Oi, pai. Minha chave trava na fechadura e preciso sacudi-la um pouco antes de conseguir abrir. Desculpa ter perdido sua ligação. Me retorna quando... A porta é aberta de repente. Não fui eu que abri. Alguém do outro lado fez isso. Uma mulher de meia idade, com um penteado alto, estilo anos 60, e os seios também muito altos. Ela parece tão surpresa em me ver entrando no meu apartamento, quanto eu estou por vê-la já parada ali dentro. Daphne! Grita a mulher, parecendo encantada. Oi! Digo enquanto tento desesperadamente lembrar de quem se trata sem sucesso. Meu pai sai da cozinha e passa a mão ao redor dos ombros da mulher. Oi, filha. Diz. Surpresa! Capítulo 24. Quinta-feira, 1º de agosto. 16 dias para a maratona de leitura. Meu instinto visceral é recuar para o corredor do andar, fechar a porta e tentar de novo. Ver se outra pessoa me recepciona. Meu pai me puxa para um abraço e bate nas minhas costas com tanto gosto que me faz tossir. Está doente, filha? Ele me afasta, ainda me segurando pelos ombros, enquanto seus olhos verdes brilhantes me examinam. Um pouco, digo porque de repente me sinto sim febril. Entra, entra. Convida ele como se esta não fosse a minha casa. Então me giro na direção da cozinha. Você finalmente vai conhecer Starfire. Um gritinho sem palavras emana de trás do meu pai. Ele se afasta para o lado e apresenta com um floreio exagerado a mulher que abriu a porta para mim. Vários passos atrás da mulher, Miles paira no hall de entrada, parecendo mais aturdido do que nunca, o que tecnicamente não é muito. Para Miles, porém, é a expressão perplexa de um homem que acabou de ser forçado a deixar dois estranhos entrarem no apartamento dele. Mal tenho tempo de registrar o brilho labial rosa chiclete de Starfire antes que ela me envolva em um abraço de quebrar os ossos, com o cheiro de uma loja de perfumes depois de um bando de adolescentes agitadas de tanto frappuccino passou por lá. Você é fofa demais! Ela me sacode com força para a frente e para trás a cada palavra. Ah, digo... Obrigada. Quando Starfire me solta, continua segurando uma das minhas mãos, com as unhas longas pintadas de azul bebê cravadas em mim. Finalmente, diz ela, a voz embargada. No começo eu pensei que a autona fosse você. Com um gesto de cabeça por cima do ombro, Starfire indica Júlia, cuja expressão deixa muito clara a mensagem. Eu já passei pelo que você está passando neste momento. Meus olhos se voltam para o meu pai, tentando comunicar que não faço ideia de quem é essa mulher. Mas nós nunca tivemos tempo de desenvolver algo semelhante à comunicação silenciosa. Ele se limita a abrir um sorriso radiante. Você não tem ideia do que significa para mim ver as minhas duas meninas juntas. Por um segundo, eu realmente me pergunto se Starfire é uma meia-irmã que até aqui eu não sabia que existia. Mas, se todas as namoradas anteriores do meu pai poderiam facilmente ter se encaixado nesse papel, essa deve ter só uns 10 anos de diferença em relação a ele. Embora com um rosto que recebeu uma quantidade tão grande de preenchimento e botox,
que torna impossível dizer se ela é 10 anos mais nova ou mais velha que ele. Vamos para a sala, diz Miles, já guiando meu pai pelo corredor. A Daphne e eu vamos pegar um vinho e uns petiscos. Ótima ideia! Exclama Julia com animação exagerada, enquanto engancha o braço no de Starfire. A mulher deixa escapar um arrulho infantil e aperta minha bochecha antes de ser afastada. Mas segue olhando por cima do ombro com um sorriso enorme aberto para mim, de modo que fica esbarrando em Julia e quase cai com seus sapatos azuis com saltos finos de 10 centímetros. Miles me leva até a cozinha e sussurra. Eles apareceram do nada. E você deixou eles entrarem. Sussurro de volta. Ele disse que era seu pai e que você estava esperando por ele. Eu não sabia o que fazer. Em uma interpretação bem ampla da palavra, ele é mesmo meu pai, digo. Mas eu nunca estou esperando por ele. E a Starfire? Pergunta Miles. O sexto membro perdido das Spice Girls. Você não conhecia, deduz ele. Nunca tinha ouvido falar. Miles suspira e abre o armário onde guarda o vinho. Pego algumas taças em outro armário. Quando viro de volta, ele está rindo para si mesmo e balançando a cabeça. Vamos apostar quem é o próximo a aparecer? Nesse ritmo, digo. Não vou ficar surpresa se a minha falecida tia-avó Mildred entrar pela janela esta noite. Você não ficaria surpresa nem com a parte da janela? Pergunta ele. Ela era contorcionista? Só estou presumindo que fantasmas têm as mesmas habilidades do Papai Noel. Podem se transformar em gelatina e passar por espaços apertados. Está pronta? Pergunta Miles, e por mais que eu nunca tenha falado muito sobre o meu pai, fica claro que ele já conseguiu compreender o bastante nos últimos 3 minutos. Não, mas depois que eu acabar com a primeira garrafa de vinho, vou ficar melhor. Ele fareja o ar. Estou sentindo cheiro de... Assinto. Esse é o meu pai, fumando um baseado dentro do nosso apartamento. Miles faz uma careta. Quer que eu peça para ele colocar a cabeça para fora da janela? Fica à vontade, digo. Em 15 minutos ele vai esquecer o pedido e acender outro baseado enquanto estiver bem no meio de uma frase. E você vai ficar sem graça de interromper. A frase vai durar 20 minutos. Ele toca meu cotovelo. Me manda uma mensagem se precisar fugir. Ergo as sobrancelhas. Você vai distrair os dois? Se for preciso, eu me viro na direção do corredor. Ele nunca fica muito tempo. Isso não deve passar de uma pausa de meia hora antes de eles irem embora para algum lugar melhor. Vamos terminar logo com isso. Ou eu vou... Você não é obrigado a... Vou ficar, declara Miles. A menos que você não queira. Não, eu com certeza quero. Admito. É que eu sinceramente não esperava que você tivesse que passar por isso. Ele corre a mão pelo meu cotovelo e me esforço para não estremecer. Uma vez me disseram que eu sou muito bom para lidar com estranhos. Vamos lá. Quando entramos na sala, meu pai está soltando uma baforada de fumaça. As coisas de Júlia estão todas empilhadas no canto, o colchão de ar está quase vazio e todo embolado para que nossos convidados possam se sentar no sofá, com seus dentes intensamente brancos, contrastando com a pele bronzeada. Aí está ela, diz meu pai antes de tossir algumas vezes. Aqui estou eu. Pouso as taças de vinho na mesa de centro, antes de me sentar na beiradinha da poltrona, que fica perpendicular ao sofá. E você? E Starfire? Ele abre um sorriso largo para mim. Meu pai abre um sorriso largo para ela. Miles e Julia trocam um olhar aturdido. Isso é para você, diz meu pai e se inclina para a frente. Ele equilibra o baseado no canto da mesa e saca um buquê de flores inegavelmente lindo que tinha deixado no tapete. Achamos a sua cara. E tem a sua aura, é claro. Acrescenta Starfire. É difícil julgar só por fotos, mas o JJ se sentiu atraído por essas flores e nós compramos o buquê com a foto que ele guarda na carteira. Diante da minha expressão de quem não está entendendo, ele explica. A sua foto do último ano da escola. É novidade para mim que meu pai tem uma cópia daquela foto. Tenho certeza de que minha mãe e eu concordamos de que as fotos ficaram tão ruins que nem valia a pena imprimir. E só mandamos o arquivo da menos esquisita para a escola usar. Obrigada, digo desconfortável e me inclino para pegar o buquê. Isso é uma coisa que eu amei no seu pai desde o momento em que o conheci, diz Starfire. O tom sonhador, erguendo os olhos para ele como se houvesse um halo parando acima da cabeça dele. Já vi esse olhar em muitas namoradas do passado. Ele nunca aparece de mãos vazias. Quando eu era criança, também amava isso nele. Até me dar conta de que os presentes do meu pai eram prêmios de consolação. Sim, eu cancelei a visita das férias, mas um camarada meu nos deu ingresso para um parque de diversões. Perdi a sua apresentação no coral,
Mas esse doce que a minha namorada chocolatier faz não é incrível? Pousa o buquê na mesa de centro e Júlia se adianta. Vou colocar essas flores na água. Diz e desaparece de cena. Miles, genial como sempre, começa a servir o vinho nas taças e pergunta: Então, como vocês dois se conheceram? Ele se senta na outra poltrona, imitando minha postura de quem está preparado para fugir a qualquer momento. A Starfire é minha coach de vida, responde meu pai depois de dar um gole no vinho. Ela sente, com um sorriso que parece esticar demais meus lábios. Mas na verdade a gente se conheceu antes disso. Parece que nós fomos casados em uma vida passada. Explica meu pai, como quem diz. Consegue acreditar em uma coincidência dessas? Starfire assente. Várias vezes. Ah, diz Miles. Nossa, parabéns. Eu fui uma herdeira que estava no Titanic, explica Starfire. E o Jason era um artista bonitão, mas muito, muito pobre. Meu círculo social jamais teria aprovado nosso relacionamento. Mas nós tivemos um affair tórrido. E ele salvou a minha vida. Ela sente de novo, como um daqueles bonequinhos cabeçudos. Miles e eu trocamos um olhar. Ele parece estar se esforçando tanto para não rir que talvez acabe vomitando. Nossa, comento. Exatamente a mesma história do filme, então. Starfire inclina a cabeça. Que filme? O que trouxe vocês à cidade? Me socorre Miles. Vocês moram na Califórnia, certo? Isso mesmo. Meu pai volta a acender o baseado. Mas estamos na nossa... Desculpa, interrompe Miles com um sorriso agradável. Você se incomoda de esperar para fumar quando estiver do lado de fora? Ele diz isso com toda gentileza e naturalidade. Miles realmente tem um superpoder. No mesmo tom afável e imperturbável, meu pai responde. Ah, sim, é claro. E enfia o baseado no bolso da camiseta. Então, vocês moram na Califórnia? Isso mesmo, confirma meu pai. Mas estamos atravessando o país de carro para comemorar. Comemorar o quê? Pergunto. Ah, Daph, diz Starfire, que se torna oficialmente a primeira adulta a abreviar meu nome de 2 sílabas desse jeito. A nossa união. Meu pai franze o senho com a expressão meio magoada nos olhos. Você não recebeu o cartão? Que cartão? O cartão de aniversário que eu mandei pra você, diz ele. Onde eu comentei que a gente se casou. Você me contou isso em um cartão de aniversário? Questiono. Você não viu? Pergunta ele de novo, ainda a parte ofendida. Quando foi o seu aniversário? Pergunta Miles, franzindo o senho. No fim de abril. Conto. Ele franze o senho ao ouvir isso, sem dúvida fazendo a conta e percebendo que eu já morava com ele na época. Eu devo ter perdido o cartão, digo ao meu pai. Na verdade, como os cartões de aniversário que ele manda raramente contêm qualquer outra coisa que não o meu nome e a assinatura dele, isso quando chegam, optei por colocá-lo no exato lugar em que coloquei o gorro da casa onde aconteceu o assassinato, que ele me mandou no ano passado. No lixo. A última coisa que eu precisava era de mais um gesto morno de um homem que meio que me amava. A outra última coisa que eu precisava era de um lembrete de que estava fazendo 33 anos e não tinha ninguém com quem comemorar a data. Starfire ainda está sorrindo como se pudesse detonar o apocalipse, caso permita que sua boca se feche. Depois de tudo que a mulher enfrentou no Titanic, quem pode culpá-la por ser tão cautelosa, não é mesmo? Então vocês estão de passagem, digo. Indo para mais um lugar divertido? Bom, vamos visitar a família de Starfire em Vermont, diz meu pai. Mas pensamos em ficar por aqui até segunda, se vocês toparem nos aguentar até lá. Sinto a pele pinicar. Meu sangue gela nas veias. Me pergunto se é assim que os animais se sentem quando um tornado está se formando. Eu tinha me preparado para que essa visita fosse ofensivamente curta. Agora me dou conta de que é muito pior. Somos um pouso gratuito para eles, enquanto fazem uma pausa em sua viagem transcontinental. Aqui estão algumas flores lindas que me fizeram lembrar de você. Posso dormir no seu sofá? Este apartamento está rapidamente se tornando o cenário de uma péssima série de comédia. Meu pai ainda está falando, mas escuto sua voz como um som desconexo da voz da professora do Charlie Brown. Desculpa, consigo dizer por fim. O que você falou? Não temos data fixa para nada, diz Starfire. Então podemos ficar o tempo que você quiser. De canto de olho vejo Julia entrar na sala com as flores em um vaso. Muito sabiamente, ela se vira na mesma hora e volta para a cozinha. Meu pai disse: Estamos tão felizes de estar aqui, filha. A Sandra, prima da Starfire, falou que nós temos que ir ver as dunas enquanto estamos na região. Ela também é vidente, diz Starfire, assentindo com entusiasmo. Quem? Pergunto. A Sandra, responde ela.
Ela tem o dom. Que pena que o dom da prima não serviu para avisar a esses dois que não tem espaço para eles no nosso apartamento. Eu também tenho um pouco, continua Starfire. A minha terapeuta diz que eu sou espática. Você quer dizer empática? Pergunto, esquecendo por um momento do meu objetivo final. Ela balança a cabeça. Não, o meu dom é de outro tipo. Eu projeto emoções poderosas. Paro por um instante e volto um pouco atrás. Para o momento em que essa conversa saiu dos trilhos. Nós não temos quarto de hóspedes, digo a meu pai. Na verdade, a gente não tem nenhum sofá neste momento. A Júlia está hospedada aqui. Agito uma das mãos em direção à torre de roupas, travesseiros e cobertas. Meu pai junta as sobrancelhas loiras escuras em uma expressão confusa. Provavelmente por ver negada uma coisa que ele ainda nem se deu o trabalho de pedir. Então deixa escapar uma risada. Ah, não, diz balançando a cabeça. Nós nem sonharíamos em impor a nossa presença. Desde quando? Não, não. Eu reservei um quarto de hotel pra gente em um motel, diz ele. Fica nos arredores da cidade. Mas nós não nos importamos de pegar a balsa para ir e voltar. Isso é mesmo uma surpresa. Espera um instante. Starfire arregala os olhos. Achei que este apartamento tivesse 2 quartos. E tem. Miles estreita os olhos, como se estivesse acertando o foco. Como se assim fosse conseguir enxergar a lógica da mulher. E vocês não usam um deles como quarto de hóspedes? Pergunta ela. Nós somos 2 pessoas, lembro. Vocês dois não dormem no mesmo quarto? Diz meu pai, parecendo horrorizado. Pela primeira vez o sorriso de Starfire vacila. Ah, não. Ela parece quase prestes a chorar. Então olha de Miles para mim. Vocês querem conversar a respeito? Podemos ser, não sei, seus mentores. Seus mentores no amor. Quê? Digo ao mesmo tempo em que Miles pergunta. Amor? Starfire baixa a voz até ela sair como um sussurro, como se o restante de nós não fosse ouvir, e se inclina para dar uma palmadinha no joelho de Miles. Vocês dois vão superar isso. Superar o quê? Miles balança a cabeça e estreita os olhos de novo. Infelizmente, não estou tão perdida quanto ele. Nós não somos um casal. Miles se encolhe quando enfim compreende. Ah, não. Lamenta Starfire. Vocês terminaram? Os ombros dela se erguem. Acho de verdade que essa mulher que eu nunca vi na vida está prestes a chorar por um relacionamento que nunca aconteceu. Nós somos amigos, esclarece Miles, a voz um pouco frenética demais. Só amigos, quartos separados. Ah, ufa! Meu pai olha para mim e indica Miles com um gesto do polegar. Gostei desse cara. Fico feliz por não ter que desgostar dele agora. Principalmente depois do que aconteceu com o outro cara. Alguém está com fome? Eu adoraria ter uma comemoração de aniversário um pouco atrasada, filha. É claro que não queremos ser invasivos. Starfire enfia a mão com as unhas pintadas na curva do braço do meu pai, já que vocês não estavam nos esperando. Com certeza, concorda meu pai. Vamos nos adaptar à agenda de vocês, e aceitamos o tempo que tiverem para dispensar a este casal de chinelos velhos. Starfire dá uma risada e um tapinha no braço dele. Ah, retire isso, JJ. Você tem a idade que sente que tem. Essa aqui se sente com 22 anos na maior parte do tempo. Diz meu pai com um brilho de adoração cintilando nos olhos. Isso provoca uma onda de emoções confusas no meu peito. Eu me sinto mais branda em relação a essa nova encarnação dele. A que tem uma parceira de idade apropriada e que se deu o trabalho de reservar um quarto de motel. Mas também reacende a velha mágoa. A lembrança de que meu pai sempre encontrou outras pessoas que amava mais do que a minha e a minha mãe. Lugares onde queria estar mais do que com a gente. O que me diz, filha? Pergunta. Tem tempo de bancar a guia de turismo do seu pai e da sua madrasta? Miles me lança um olhar, as sobrancelhas erguidas, esperando pelo meu sinal. Pula em cima da mesa e taca fogo em alguma coisa enquanto eu desço pela janela. E talvez eu devesse fazer isso. Talvez meu pai esteja só disfarçando uma armadilha explosiva colocando uma caixa de cupcakes em cima dela. Mas ele está aqui, com uma esposa, em um quarto já reservado em um motel. E pela primeira vez desde que me entendo por gente, meu pai está me perguntando se estou livre, em vez de presumir que vou largar tudo porque ele se dignou a aparecer. Tem lugar para mais 2 pessoas nos nossos planos? Pergunta Miles. Ele inclina a cabeça. Percebo que está esperando um sinal mais veemente que esse.
Por isso acrescenta: acho que a gente consegue encaixar os dois, certo? Miles sustenta meu olhar por um segundo, me dando a chance de mudar de ideia, de gritar Ryan Reynolds bem alto. Não faço isso. Ele se volta para os dois com uma versão discreta do seu sorriso encantador e travesso. Vocês trouxeram roupa de banho? Julia enfia a cabeça de volta na porta, sem um pingo de vergonha de obviamente estar ouvindo a conversa a poucos passos de distância. Eu sabia. Vamos fazer um passeio de barco, não vamos? Capítulo 25. O barco é um velho potom, um flutuador que pertence a um amigo de Miles. O dono da loja de ferragens barra barbearia, onde ele compra suas ferramentas barra corta o cabelo. Miles tem um convite permanente para usar o barco sempre que estiver disponível. Vamos até lá de carro. Eu dirigindo com meu pai ao lado e Miles, Julia e Starfire apertados no banco de trás. Sigo as orientações de Miles em vez de usar o GPS, porque ele não se lembra do endereço do cara. Eu tinha presumido que íamos navegar pelo Lago Michigan, com seus quase 60 mil quilômetros quadrados, mas há dezenas de lagos menores em volta dele. Estamos indo para um desses. Um lago, no sentido mais tradicional da palavra, com chalés rústicos ao longo da margem e juncos oscilando no raso. Estacionamos em uma trilha comprida e arborizada diante do lindo chalé que está em plena construção, ou então no meio de uma reforma. Meu palpite a julgar pela grama alta ao redor de um trailer e de uma caminhonete velha estacionados ali, é que se trata de uma reforma. Que este lugar pertence a alguém que gosta de arregaçar as mangas nas horas vagas. Exatamente o tipo de pessoa que teria uma loja de ferragens barra barbearia. Podem ir na frente. Vou entrando no bar. Orienta Miles quando saímos do carro para o calor escaldante. Vou pegar as chaves lá dentro. Achei que não tivesse ninguém em casa. Comento, mas ele já está indo para o pátio dos fundos e abrindo a porta de correr, que ao que parece estava destrancada. Júlia e eu pegamos o cooler no porta-malas e carregamos juntas pela encosta da colina, até a beira da água. Que dia lindo para um passeio! Comenta Starfire animada. Ela já repetiu a mesma coisa 7 vezes. Eu contei. Não tem como o clima estar melhor. Concorda Júlia pela 4ª vez. Estamos nos revezando. E a esta altura eu acho que ela já percebeu o padrão e está transformando em um jogo. O Lago Michigan estendeu o tapete vermelho pra gente, diz meu pai e pousa a mão com força no meu ombro, bem no momento em que Julia e eu colocamos o pé no deck que se projeta entre os juncos. Cambaleio um pouco, mas felizmente consigo recuperar o equilíbrio antes de despencar do pier estreito levando Julia e o cooler comigo. Pier que, por sinal, já viu dias melhores. Está faltando uma tábua e 2 outras estão rachadas ao meio. Mas o barco parece estar em bom estado. Não que eu saiba o que define um barco em bom estado, mas não está pegando fogo nem nada parecido. Meu pai tira os sapatos, pega-os do chão e sobe a borda, de onde dá a mão para que cada uma de nós entre também. Ele ajuda Starfire por último e faz uma cena beijando a mão dela. Starfire dá risadinha juvenis e olha de mim para Julia, como se dissesse: estão vendo isso? Ah, esse homem. Tento colocar no rosto uma expressão satisfeita e vagamente encorajadora. Sim, eu vi meu pai bancar o Gomes Adams com você e achei incrível. E pra ser sincera, é bonitinho. O que provoca mais uma vez uma bagunça tão grande nas minhas emoções que me revira o estômago. Eu gosto de ver meu pai assim. E também me ressinto, me perguntando pela milésima vez por que minha mãe e eu nunca inspiramos esse tipo de atenção ou comprometimento. Pronto, diz Miles em voz alta, enquanto atravessa correndo o pier. Ele desamarra o barco, pula para dentro, liga o motor e tira a camisa. Starfire ofega diante da variedade incoerente de tatuagens. Minha tática inicial de ficar vermelha e evitar olhar rapidamente se transforma em procurar um coração gigantesco com o nome de Petra. Mas, ao que parece, essa não foi uma das muitas escolhas com E maiúsculo relacionadas a tatuagens com que ele se comprometeu. No entanto, percebo pela primeira vez, além da âncora do Popeye que eu já tinha visto, ele também tem um Popeye inteiro na panturrilha. Estranhamente, isso não diminui nem um pouco a minha vontade de atravessar o barco e deslizar a língua pela pele dele. Quanta tatu linda, diz Starfire em um arrulho. O que significa essa? Ela toca o bíceps de Miles enquanto ele nos leva para o meio do lago. Miles disfarça um sorriso. Bom, diz, é uma sereia. Ela assente, os olhos arregalados de curiosidade. E
Eu gostei do desenho. É incrível. Starfire dá uma palmada firme no braço dele. O lago está cheio de barcos, o que é uma surpresa. Mesmo com o rugido do nosso motor, conseguimos ouvir sucessos de várias épocas tocando em outras embarcações. Cruel Summer, da Taylor Swift, e Soak Up the Sun, da Sheryl Crow. E Sitting On, de Dock of the Bay, de Otis Redding. Depois de 10 minutos navegando, com o vento no cabelo e motor trepidando nos ouvidos, encontramos um bom lugar para parar e relaxar. Miles liga o rádio, baixa a âncora, pega latas de hard seltzer e cerveja no cooler e passa para o restante de nós. Julie e eu nos besuntamos de filtro solar, mas Starfire não perde tempo. Tira logo a roupa e pula na água com um grito. O maior pink é apenas um borrão. Meu pai assobia e aplaude quando ela volta à superfície. Julia tira os shorts e pula atrás dela. A água tá fria? Pergunto a elas. Mais ou menos. Grita Julia de volta. Starfire declara, animada. É como nascer de novo. Depois de alguns minutos de convencimento, meu pai entra também. Então fica atormentando Miles e eu da água, enquanto Starfire nada de costas com uma graça surpreendente. Você vai entrar? Me pergunta Miles, protegendo os olhos do sol com as mãos para conseguir olhar para mim. Isso torna o momento estranhamente privado, íntimo. É muito fundo? Questiono. Não seja uma franguinha covarde, grita meu pai, estilhaçando a ilusão de privacidade. Starfire faz um som hiperrealista de uma galinha. Ela realmente está à vontade aqui. Do que eu teria medo nesse cenário? Pergunto subindo na beira do barco. Dos peixes, diz meu pai como se fosse óbvio. Dos peixes? Repito. Ele me encara com incredulidade. Tá brincando? Você tinha pavor quando era pequena, não lembra? Que eu te levei para pescar e você teve um ataque? Não me lembro de jamais ter ido pescar na vida, mas se fiz isso, me pergunto se o meu ataque não teve menos a ver com o peixe e mais com ter que tirar um gancho de metal da boca do bicho. Tem certeza que era eu? Ele ri. Acho que me lembro da minha própria filha. Eu te levei para pescar e nós esquecemos o filtro solar. E eu sabia que sua mãe ia ficar com uma fera por causa disso. Então nós fomos até o mercado e eu comprei um chapéu de sol amarelo para você, que combinava com seu maiô. Você parecia o Piu-Piu, recorda meu pai e balança a cabeça. Você ficou obcecada por aquele chapéu. Pense no gorro que ele me mandou pelo correio e me pergunto se meu pai o confundiu com essa lembrança. Para ser sincera, me pergunto se é uma lembrança de verdade ou só uma cena de um filme a qual ele sobrepôs meu rosto. Jura que você não lembra? Pergunta meu pai. Balanço a cabeça. Dá pra ver que ele fica chateado, mas não consigo pensar em nada reconfortante para dizer. O fato é que as partes mais memoráveis da minha infância são as que ele perdeu, e a sua ausência foi exatamente o que deu peso a essas lembranças. Foi um dia muito especial, murmura ele enquanto se mantém à tona na água, os lábios curvados para baixo. Detesto me sentir culpada agora. Não quero ter que enfrentar o fato de que meu pai ainda é capaz de provocar essa sensação em mim. O fato de que eu quero vê-lo feliz, orgulhoso, cheio de si. Miles encontra meu olhar, e sua expressão é séria, criando novamente aquela ilusão de isolamento. É como se o olhar dele perguntasse: Você tá bem? Ou talvez dissesse: Eu tô aqui. E eu sei que Miles não vai estar perto de mim para sempre. Talvez nem por muito tempo mais. Só que ajuda a saber que agora ele está aqui. Isso talvez seja suficiente. Eu me viro na direção da água enquanto tiro o vestido e sinto o sol aquecer meus ombros. Vendo pelo lado bom, digo: Como eu não lembro dessa história, com certeza não tenho medo de peixe. Jogo meu vestido no banco, passo pela abertura na polpa e pulo. A água fria cobre minha cabeça e é como se agulhas espetassem cada poro meu. Quando volto à tona, quando o sol bate no alto da minha cabeça e eu vejo Miles parado no barco, Julia, Starfire e meu pai nadando em círculos preguiçosos na água cintilante, lembro o que Starfire disse. Parece mesmo como nascer de novo. As pessoas podem mudar, penso. Eu estou mudando. Jantamos no Jester's Table, um restaurante que compra tudo o que serve direto dos produtores e tem um deck com vista para o lago. Estou com um rosto e nariz rosado por causa do sol, enquanto meu pai, Julia e Miles só estão bronzeados. Starfire está muito vermelha, mas não parece nem um pouco preocupada. Essa cor vai virar um belo bronzeado amanhã, diz ela quando ofereci gel pós-sol ao passarmos pelo apartamento, entre o passeio de barco e a ida ao restaurante. Assim que nos sentamos, meu pai convence os hosters a pedir uma garrafa de vinho para nós. Quando a garçonete chega, um instante depois, ele pergunta que entradas ela recomenda.
e a moça cita umas 6. Meu pai pede uma de cada, para todos na mesa. Sinto a primeira pontada de ansiedade em horas quando imagino meu pai dizendo à garçonete para dividir a conta em partes iguais no fim da noite. Estou tentando somar tudo de cabeça para descobrir se consigo pagar a parte da Júlia e do Miles dessas coisas que eles decididamente não pediram. Mas estão todos de ótimo humor, meio embriagados de sol e de vinho, ao som de um quarteto cantando a capela no pátio de cascalho da sorveteria, 2 casas para baixo. Quando acabamos as entradas, também acabamos o Pinot Blanc. Meu pai sai da mesa para ir ao banheiro, fumar em uma das cabines, e volta anunciando que pediu champanhe, para brindarmos ao meu aniversário e também às núpcias dele com Starfire. Ela mal tocou na primeira taça de vinho e preferiu se dedicar a me bombardear de perguntas sobre a minha infância. Nesse momento me dou conta de que Miles está certo. A chave para ser capaz de conversar com qualquer pessoa talvez seja só a curiosidade. Mas também é preciso certa coragem para convidar alguém a entrar no seu espaço e pedir para entrar no espaço dessa pessoa. Com a facilidade que me espanta, posso me imaginar pendurando um quadrinho bordado com os dizeres "Seja mais como Starfire", para me encorajar. Mesmo quando minhas respostas se mostram uma prova ainda maior de que meu pai não estava por perto quando era pequena, ela não demonstra nenhum sinal visível de decepção. Simplesmente parte para a próxima pergunta. Tento saber coisas de Starfire também. E ela responde com tranquilidade. Sim, ela foi criada em Vermont. Fez parte da equipe de esqui na escola. É vegetariana desde que nasceu. Tem 6 irmãos, todos homens. Mas termina cada resposta com uma nova pergunta para mim. Nesse meio tempo, nossa garçonete, que claramente adorou meu pai, traz 3 pratos que não estão no cardápio, enviados pelo chefe, por conta da casa. Enquanto comemos nossos pratos principais, Julia e Starfire comparam o mapa astral de cada uma e tem um tipo de conversa sobre signos de água que é totalmente indecifrável para não iniciados em astrologia. Meu pai pergunta a Miles sobre o trabalho dele e sugere animado que a gente vá jantar no bar de vinhos amanhã depois que eu sair da biblioteca. Se não estiver enjoada de lá, diz ele. Não sei com que frequência você come do bar. Podemos ir se vocês quiserem, respondo. Ah, e nós temos que ir ver a Daphne na biblioteca, declara Starfire. Vocês precisam ir no sábado. Assim podem assistir a Hora da História, lembra Júlia. O que é a Hora da História? Pergunta meu pai. É só um momento em que eu leio para um grupo de crianças, explico. Ela faz as vozes dos personagens, acrescenta Júlia. É mesmo? Os olhos do meu pai se iluminam. Como aquela moça fazia na biblioteca que a gente frequentava. Qual era o nome dela? Leana? Ele com certeza deve saber o nome dela, já que os dois namoraram por um breve período. Depois disso, percebi que passamos a frequentar outra filial. Como você começou a trabalhar na biblioteca? Pergunta Starfire. Sempre quis trabalhar com isso? Eu não teria me sentido mais exposta nem se abrisse minha pele e colocasse as entranhas em cima da mesa. Aposto que sei a resposta, se adianta meu pai. Não sei se isso torna a situação melhor ou pior. Ele apoia os cotovelos na mesa e se inclina para a frente. Quando a Daphne era pequena, já lia bastante. E, como eu tinha uma namorada que trabalhava em livraria, conseguia uns descontos ótimos. Por isso eu sempre levava livros quando ia visitar ela. Ele faz uma breve pausa. Mas nem eu nem a Holly, a mãe da Daphne, tínhamos muita verba extra, por assim dizer. Por isso eu estava sempre encrencado com ela. Eu consegui o primeiro livro de uma série para Daphne, ou pior, o segundo livro da série, e a Holly acabava tendo que comprar o primeiro. Até que ela finalmente me mandou parar de levar presentes. Achou que eu estava tentando comprar a Daphne. Ele revira os olhos ao dizer isso, mas também dá uma piscada de olho para Júlia, antes de voltar a falar. Talvez eu estivesse mesmo. Só um pouquinho. Enfim, a Holly e eu fizemos um acordo sobre isso. E eu comecei a levar a Daphne à biblioteca toda vez que estava na cidade. Se você visse a reação da menina, ia pensar que eu tinha levado ela na Disney. É só colocar essa garota em uma sala cheia de livros e ela fica mais feliz que qualquer pessoa que eu já conheci. Eu mesmo nunca entendi isso, mas era bonitinho demais ver a menina empilhar o máximo de livros que conseguia carregar e colocar tudo em cima de um balcão mais alto do que ela para retirar. Starfire leva a mão ao peito ao ouvir isso. Meu coração está batendo um pouco rápido demais e é desconfortável. Ele conta sua história de um jeito tão diferente do que eu me lembro. O que parecia mais importante para mim, mais ainda que a magia de estar cercada de livros grátis com capas e ilustrações de cores fortes, era a empolgação de mostrar ao meu pai o que eu tinha encontrado. Andar com aquela pilha de livros nos braços procurando por ele.
Por fim, o encontrava flertando com uma bibliotecária, sem dar muita importância ao fato de estar parada ali esperando receber atenção. As idas à biblioteca são uma das minhas lembranças mais antigas de alegria e também uma das primeiras vezes que me dei conta de que eu sempre viria em segundo lugar. Com licença. Afasto a cadeira da mesa e me levanto. Preciso ir ao banheiro. Passo serpenteando entre as mesas do deck e ajusto a vista à iluminação mortiça das lâmpadas de filamento no interior do restaurante, antes de atravessar o corredor que leva aos banheiros. Os dois estão ocupados, mas, sendo bem sincera, minha vontade de fazer xixi não é tão grande quanto a necessidade de respirar um pouco. Enquanto espero essa torrente confusa de sentimentos passar, eu me apoio no papel de parede dourado e fecho os olhos, ordenando que meu coração desacelere. Você tá bem? Pergunto uma voz baixa. Abro os olhos. Miles avança, hesitante, pelo corredor. Sim, aham, tô ótima. Digo. O banheiro tá ocupado. Ele assente. Então vou deixar você tranquila. Ele se vira para sair e eu sinto um desespero. Para desabafar, ou só para manter Miles aqui, mesmo que apenas por mais um momento, digo em um rompante. Nunca sei como me sentir quando ele está por perto. Miles para e pensa por algum tempo. Então caminha de volta até mim e se apoia na parede ao meu lado. Alguém me falou há pouco tempo que os sentimentos são como o clima. Meio que simplesmente acontecem. Tento forçar um sorriso. Parece que essa pessoa não sabe o que fala. É uma pessoa muito inteligente, diz ele, e gostosa, se isso for relevante. O brilho que se provoca no meu peito não é forte o bastante para romper a sombra das nuvens que se acumularam ali. Ele tá sendo tão legal. Falo, a voz desanimada. Mas considera isso por um instante. Sim, parece que sim. Então por que estou chateada? Talvez porque, quando ele está sendo legal, seja difícil ficar brava com ele. Miles pega minha mão com cuidado. E você está brava com seu pai, por isso acaba se sentindo mal. Talvez. Então eu completo. Talvez seja exatamente isso. Ele me puxa contra o peito e passa os braços ao meu redor. Miles, aconchegante, cálido, familiar. E fico surpresa com a dor que provoca estar tão perto dele. Como isso só parece sublinhar o fato de que nunca vou ficar ainda mais perto. Podemos fugir se você quiser, murmura ele. Ir embora sem pagar? Estou chocada com você, Miles Nowak. A minha ideia é mais pagar na saída, explica ele, e pedir um táxi para nos levar no máximo da velocidade permitida para algum lugar onde não achem a gente. Não podemos. A Julia acaba indo com eles para Vermont. E a próxima notícia que teríamos seria que ela estava tomando esteroides e treinando para entrar no time olímpico feminino de esqui. A Julia sabe se cuidar, afirma Miles. Eu também, argumento. Ele se afasta para olhar o meu rosto. Eu sei, só não quero que você precise fazer isso. Olho na direção do deck e pisco várias vezes para afastar a emoção que ameaça me dominar. A verdade é que ele parece diferente. Isso é ruim? Balanço a cabeça. Não, eu só... Não quero confiar nele. Não quero me decepcionar. Fiz as pazes com o jeito como as coisas sempre rolaram entre nós. Admito. Levei muito tempo para deixar de esperar mais do que ele estava disposto a me dar. Faz sentido. Diz Miles e coloca uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Não quero ficar insegura de novo. Não quero ficar magoada toda vez que ele me desapontar. Já posso sentir mais uma vez o vazio doído no lugar onde deveria estar o amor do meu pai. E dessa vez não tenho minha mãe por perto, nem Peter e os Collins para preencher esse espaço. E não importa quanto Starfire seja sinceramente simpática, isso não muda o fato de que ela é a mulher que pagou para alguém lhe contar o argumento de Titanic como se fosse uma profecia, e essa mulher é merecedora do amor de meu pai, enquanto eu nunca fui. Assim como Petra é merecedora do amor de Peter. Assim como Peter é merecedor da fidelidade de todos aqueles amigos cuja aprovação me esforcei tanto para conquistar quando nos mudamos para cá. Os mesmos que não me deram nenhuma atenção desde que terminamos. Ele é merecedor até do amor da Sede, depois que eu deixei de ser. A vida não é uma competição e o amor também não é, mas eu ainda sou o lado que sai perdendo. Miles franze a testa e levanta meu queixo. Balança a cabeça. Só quero que seja de verdade. O quê? As lembranças que meu pai tem de nós dois. Sussurro. Essa visita. Quero acreditar que tudo isso significa alguma coisa. Talvez signifique. A porta do banheiro atrás de nós é aberta. E Miles deixa as mãos caírem na lateral do corpo, enquanto nos impressamos contra a parede para deixar passar o homem que saiu de lá. No caminho, o antigo ocupante do banheiro, que ainda está ajeitando a camisa dentro da calça,
Olha para nós com desconfiança evidente. Ele tem 100% de certeza que a gente está negociando drogas. Digo. Que absurdo, rebate Miles. Ele tem pelo menos 50% de certeza de que a gente está tendo um caso ilícito. Nós dois abaixamos a cabeça sorrindo. Então, para onde você quer ir? Pergunta ele. Quer voltar para a mesa ou ir para uma saída? Para a mesa. Inclina a cabeça na direção da porta aberta do banheiro. Me dá só um minuto. Melhor dar um minuto ao banheiro, diz Miles. Estava escrito na cara daquele homem que ele acabou de fazer alguma coisa profana aí dentro. Aborda a garçonete no caminho de volta até o deck. Você pode, por favor, colocar as porções que nós dividimos na minha parte da conta? Pergunto. Gostaria de poder te ajudar. Ela ergue as mãos, como quem se rende. Mas o senhor já se responsabilizou por tudo. É mesmo? Tem certeza? Ele foi muito firme quando disse que a conta não deveria chegar até a mesa. Respondi ela. Agradeço e volto ao meu lugar, ligeiramente zonza. Assim que afundo na cadeira, um grupo de garçons entra no deck pela porta dos fundos do restaurante, carregando um bolo de chocolate com uma vela faiscante acesa no meio. Feliz aniversário atrasado, meu bem, diz meu pai no momento em que a equipe do restaurante começa a cantar. Obrigada, pai. Falo, e minha voz desaparece em meio ao coro ao redor. De nada, murmura ele e aperta meu braço por cima da mesa. Parece aliviado ou mesmo satisfeito. Como se minha felicidade o deixasse feliz. E de repente, meus olhos estão ardendo e sinto uma quentura subindo pelas narinas. Eu me concentro nas fagulhas azuis e douradas cintilando em cima do bolo para não desmoronar. Depois da sobremesa, descemos a escada do deck que leva até a praia. Miles trouxe toalhas na mochila que esticamos enquanto esperamos que o céu escureça de vez, que as estrelas comecem a se mostrar. Na água, alguém em um barco resolveu soltar fogos. Um rumor, um arquejo, um suspiro se espalham por quem está na praia. Um fio de luz acende e explode uma flor roxa tremulante. Mais duas se erguem, de cada lado da primeira, rosa e dourada. Crianças soltam gritinhos e correm ao redor dos adultos que estão com elas, com picolés e casquinhas de sorvete derretendo nas mãos. Meu pai e Starfire engatam uma conversa com um casal mais ou menos da idade deles que está parado perto de nós. E Júlia está sentada no chão, tirando selfies com um cão da montanha dos Pirineus estirado na areia. Mesmo com o cheiro de enxofre no ar, ainda consigo sentir o perfume de Miles ao meu lado. Noite boa? Pergunta ele. Uma nova onda de fogos pinta seu rosto de verde e laranja. Noite ótima. Miles sorri e olha para frente, e deixa a mão roçar na minha. Meu coração parece um presente sendo desembrulhado, e meu corpo relaxa. Pela primeira vez me permito realmente imaginar isso aqui durando. Tudo isso. Meu pai, Starfire, Ashley e Julia, Wayne Bay, Miles. Eu poderia ser feliz aqui, poderia pertencer. Na sua estante, audiolivros em português. Narração de Natália Vilas Boas. Se está gostando desse livro, já deixa seu like e compartilha o canal com seus amigos. O link já está aqui na descrição. Até breve!